Agora, vamos girar, Daniel, porque agora a gente tem que falar sobre uma pauta bomba. É uma pauta bomba porque a Globo, como se já não estivesse vivendo crise suficiente envolvendo a Copa, agora eles estão enfrentando uma nova. E essa crise da Copa não é de audiência, não, tá? É por conta de um comentário feito aí pela jornalista que a gente está vendo na imagem, a Sabrina Simonato, onde ela criticou, né, a suspensão de aulas devido à transmissão dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Tá? Essa fala repercutiu muito, tem muita gente concordando, tem muita gente discordando, e por conta disso, a apresentadora decidiu via público, na verdade, durante o próprio jornal que ela fez o comentário, né, sobre isso, ela resolveu se pronunciar. A gente separou aqui os dois momentos. O primeiro momento onde ela dá a aspa, né, que gerou toda a polêmica, e o segundo momento onde ela faz essa retratação. Vamos ver então, Rodô. De novo da história das escolas, né? Porque como que os pais fazem? Eu me coloco no lugar dos pais. Tem muito pai que não pode sair do serviço no horário do jogo, né? Como é que você dispensa? Faz uma atividade diferente com as crianças. Um telão, uma televisão grande no pátio da escola, sei lá o quê. Faz disso, né? Faz desse limão uma limonada, porque aí você põe nas costas da família que tá lá, que depende de deixar o filho na escola para ganhar o pão de todo dia. E aí, o que você faz? Se vira, arruma alguém para ficar com a tua criança? Olha, eu não concordo com isso, mas, enfim. Olha, você sabe que eu queria comentar, antes da gente mostrar a retratação dela, eu entendi o que a Sabina quis dizer. Eu também entendi. Eu realmente entendi. E em partes eu até concordaria, por exemplo. É uma atividade que pode ser criada lá. Mas às vezes a gente tem que entender também, gente, professor não é babá, escola não é rede de apoio. Não é. E se você acha que é, desculpa, não é. Se você não pagar a escola, teu filho não entra. Se o seu filho não tiver as notas boas, você acaba se prejudicando também, que o conselho tutelar vai bater na tua casa. É assim que funciona o Brasil. E tá correto, tem que ser mesmo. As crianças têm a obrigação somente de estudar. Mas a gente tem que entender também que as pessoas, os profissionais da escola, também têm direito de ver o jogo com as suas famílias. Tem o direito de assistir. Tem esse direito de, pelo menos uma vez a cada 4 anos, ter um pouco de lazer. E a gente sabe que não é sempre, é um jogo por semana, sabe? Custa ali entender um pouco melhor. Mas ali a família o pai e a mãe não tem condições. Desculpa, cada um tem que se organizar do jeito que dá. Cada um se organiza do jeito que dá. A gente não pode colocar na escola a responsabilidade de tudo. Eu concordo, também acho essa questão. Mas eu acho que assim, como esse jogo não tinha uma data exata, nem um horário exato para acontecer. Isso é. Eu acho que o que a Sabina tá falando é mais uma questão de isso não foi acordado antes. Não foi combinado, né? Não foi combinado e foi do nada. Pelo menos foi essa visão que eu tive, principalmente depois que ela se defendeu, né? Mas antes da defesa dela, que a gente ainda não mostrou, inclusive a gente tá até deixando ela falar para o pessoal nos comentários não detonar a gente. Só lembrando, a gente fala por cima por causa dos direitos autorais, tá? Gente, Povo burro! Povo burro, às vezes não entende. Quer ver inteiro? Vai na cara do Globoplay, cacete. Dá pra ver tudo, o começo do inferno. Aí a gente fica falando por direitos autorais, capaz desse vídeo levar um strike ainda. É capaz da gente ainda levar, porque ele tá mostrando. Mas é jornalismo, acho que dá bom. Jornalismo o outro não é. Mas, vamos ver primeiro o que ela falou, aí eu dou continuidade no meu comentário. Vamos ver. Fala, Sabina. Cadê? Daqui a pouquinho a gente coloca... me expressar pouco falando sobre a questão dos filhos, que as escolas vão liberar, e aí os pais. Tem mensagem sobre isso? Aqui, ó. A Rosângela, por exemplo, eu tenho recebido bastante mensagem disso, que as escolas não são depósitos. Ela sabe das dificuldades, necessidades dos pais, mas jogar a responsabilidade nas costas da escola não é certo. É lugar de aprendizado, os funcionários também têm seus filhos. Os filhos do funcionário podem ficar espalhados por aí, enquanto os pais, funcionários da escola, ficam olhando os filhos dos outros. O debate tem que ser maior e talvez deixar a Copa como algo irrelevante. Talvez você tenha razão, Rosângela. Eu não tenho aqui compromisso à minha verdade absoluta. Talvez a minha forma de expressar tenha sido errada, digamos assim. Eu quero dizer o seguinte, que existe um calendário do ano inteiro. E aí, de repente, por um jogo da Copa do Mundo, você altera isso. E aí o pai e a mãe, que tinha aquele planejamento, o filho estava na escola, se vê de uma hora para outra tendo que mudar os planos. Foi nesse sentido. Eu em nenhum momento disse que escola é depósito de alunos.
que escola não é creche, como eu tenho recebido aqui. Vocês têm todo o direito de manifestar, estão me pedindo que faça uma retratação. Quero deixar aqui o meu posicionamento. Existia às 2 horas da tarde, quando muitas crianças estariam na escola. É nesse sentido. Eu tenho todo o respeito e admiração pelos profissionais da educação, como estão dizendo aqui, olha, a função é ensinar, não tomar conta. Não estou dizendo para tomar conta. Eu só queria que a gente pensasse nos dois lados. É que a gente não tem compromisso só com um lado apenas. Tem mãe também que trabalha no horário do jogo. É nesse sentido. Então, você que não concordou com o meu ponto de vista e aqui talvez naquele momento não tenha sido clara, meu desculpa. Eu respeito todos os profissionais da educação, assim como de outros setores. Os que estão trabalhando na saúde, cobradores, motoristas de ônibus, enfermeiros, médicos, todos eles, tá bom? Não é uma briga, não é uma discussão, vamos juntos. Que bom que vocês me alertaram, inclusive, sobre esse ponto. Talvez não tenha me feito tão clara. Então é só nisso. Porque a gente pensa também nos outros pais. Mas é claro que os professores têm os seus filhos, têm os seus direitos. É só um lado, um ponto de vista. Tem tantos outros. Meu respeito a todos vocês. Eu não tenho compromisso. Tá aí, então, né, o pronunciamento da Sabina Simeonato depois dessa repercussão, ainda no mesmo jornal, né? Ela fez questão ali de falar, opinar sobre isso. É aquilo que a gente tava falando. Planejamento, eu acho que a gente conta no dedo a quantidade de pais e mães que sabem o planejamento da escola para aquela criança. O que vai ser apresentado depois. A maioria não sabe, porque a maioria tá trabalhando, a maioria tem essa necessidade de trabalhar. Eu diria ainda que a maioria nem foi liberado para assistir o jogo da Copa, tá? Claro. Eu acho que isso é outra coisa que o pessoal tá perdendo ponto nos comentários. Eu entendo que tem a questão dos filhos, dos professores também, e que isso deveria ser um direito mais amplo pra galera assistir, porque a gente sabe que no Brasil o futebol é completamente diferente do que nos outros países, né? Mas o primeiro ponto eu acho que lugar de criança na escola, independente, eu acho que existe um padrão nacional para esse tipo de coisa. Aí, se ficar a moda do jeito que tá, aí cada escola faz do jeito que quer, e aí Secretaria de Educação faz, outras não fazem, porque tem gente que realmente não se importa com a Copa do Mundo. Tem gente que, além de não se importar, muitas vezes teve que trabalhar e teve que se virar de última hora, porque, como eu falei, era um jogo que, por mais que estivesse ali as datas prontas, a gente não sabia exatamente qual o dia que o Brasil ia jogar. Então, por mais que seja, a família tem que se organizar, a família tem que, né, saber ali o que vai fazer, não é todo mundo que tem o benefício de não trabalhar no dia do jogo. E se a escola não consegue fornecer esse período ali de aula, que seria, eu acho que isso deveria ser acordado com bastante antecedência. Eu falo isso porque eu sou pai e eu sei que qualquer mudancinha que eles fazem lá na escola é um auê, que a gente tem que organizar tudo. E eu imagino que a Sabina deve estar passando por isso. Ela tem uma filha, né? Imagino que ela deve ter passado por isso, por conta dessa situação, ela trouxe esse comentário. Eu só queria trazer uma coisa que me lembrou, Daniel, muito esse caso. Eu só queria pontuar uma coisa antes. Vai, porque aqui na rua do nosso estúdio tem 2 bares. Tem um outro um pouco mais ali na frente. E tem um atrás. Então são 4 bares só aqui na região do nosso estúdio. E ontem, né, eu aproveitei ali um tempinho, saí com meu cachorro, tava todo mundo tranquilo e os bares estavam todos lotados. E aí eu lanço a pergunta: e esses funcionários que, pelo menos aqui em São Paulo, culturalmente, bares não abrem de segunda, porque eles trabalham de sexta, na verdade trabalham, enfim, eles trabalham aos domingos, aí para compensar o domingo, eles acabam não trabalhando na segunda, né, de terça a domingo. E os filhos desses profissionais, por exemplo, que tipo, podem ter sido dispensados da escola, essa galera tava trabalhando. É isso. É esse o ponto, mas a gente tem que pensar também que os filhos dos professores que estão dando aula ali também têm o direito de ver com os pais. Essas pessoas e eles provavelmente também estão na escola naquele horário, né? Que é um horário ali das 2 da tarde ali, que normalmente a criança está no turno vespertino ali também, então acabaria ficando 6 pelo menos. Mas é aquilo que eu falei, acho que falta um padrão. Falta um padrão, falta uma regra. Olha, gente, jogo de eliminatória da Copa do Mundo a partir de hoje é feriado no Brasil. Aí acabou o problema. Aí acabou. O Paraguai fez isso, né? Eles venceram na Alemanha e o presidente... Acho que a próxima vez que o Brasil ganhar da Alemanha, acho que vai ser uma semana de feriado aqui. Eles decretaram ali o feriado nacional no Paraguai, que é interessante também. Eu acho que feriado não vai ser, porque as empresas não vão parar, os supermercados ficam abertos, as pessoas querem fazer churrasco. Aqui eu tava dando uma olhada na região, tinha um monte de gente que tava fazendo churrasco, um cheiro de carne em casa, assim, eu tava sentindo também. Então, as pessoas, elas
vivem, né, a vida delas. Só que eu acho que é aquela discussão que chega muito parecida da escala 6x1, né? Às vezes meio que lembra, assim, quando a gente fala que precisa... Eu não acho que tem que regulamentar isso, resolveria, não. Até porque ia fazer com que as pessoas trabalhassem também nos feriados, né? Os bares abrem, a vida continua acontecendo. Não, assim, eu não vejo uma outra forma de resolver isso, porque vai ser pra sempre essa briga, Eu sabe? acho que poderia ser mais ou menos assim, o jogo, sei lá, a criança entra meio-dia na escola. O jogo é às 2, beleza, entra mais tarde, sabe? É que o jogo poderia acabar até às 17, 18 também, ou faz né? Então... uma dinâmica ali na própria escola, mas que a família possa ir, que os professores também possam ter ali um ponto mais facultativo, uma coisa mais flexível, né? Acho que aí varia muito de escola para escola. Tem muitas escolas estaduais que não tem condição de fazer, por exemplo, né? Porque o governo não libera. Exatamente. Não, mas uma coisa que eu ia falar sobre escola e sobre Copa do Mundo, a gente trouxe aqui, tem recorte no canal, a situação da Virgínia. A Virgínia queria levar os filhos pra Copa, e aí o Zé Felipe se envolveu, não deixou, né? Teve até situação envolvendo aí o Conselho Tutelar, a gente não sabe o que foi que deu isso, ficou meio que, né, sumiu essa notícia aí, mas teve esse caso. Então, assim, é mais uma coisa importante pra gente reforçar. Eu acho que sim, eu acho que toda criança merece ter essa memória boa de estar com a família, de estar todo mundo junto ali, e por mais que a Copa nem todo mundo se importe tanto com futebol assim, eu acho que virou alguma coisa muito cultural nossa, eu acho que isso sim é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que não dá para confundir alhos e bugalhos, gente, eu acho que dá para partir também do pressuposto de que muitas pessoas, eu diria que a maioria, tiveram que trabalhar, porque teve gente que trabalhou e assiste o jogo no trabalho. Não, vocês não vão ter folga, tá? Vocês vão assistir o jogo no trabalho. Então, assim, sabe, quando você já tá acostumado a deixar a sua criança num ambiente seguro, que é a escola, não dá pra botar a culpa nos pais também de dizer que os pais, não é depósito. Não é que é depósito, mas ao mesmo tempo é algo que os pais já estão acostumados a fazer. E meu filho vai estar ali, vai estar seguro, e é diferente você ter que procurar uma babá, ter que procurar alguma coisa. Custo também, né, Eu acho que isso pode ser conversado. Por exemplo, a escola que vai ter ali, sei lá, vamos jogar aqui 20 professores dando aula para 20 turmas diferentes. Os 20 precisam estar lá? Por que não faz uma escala? Então, nesse jogo vocês vão folgar, no outro jogo vocês vão trabalhar. E junta as crianças, a gente convívio social. Você conviver com crianças de outras idades, sabe? Você criar, às vezes, amigos de outras salas que você nem sabia que existiam. Junta todos eles, bota uma TVzinha, aluga ali um projetor. Mas o governo não dá verba. Sempre tem... Eu já fiz parte de... Já auxiliei em escola pública e eu sei que quem quer dar um jeito. Às vezes as escolas até tem um projetor ali, né? Põe ali num Globoplayzinho da vida, não é? Para as crianças... De graça, né? Exato, no YouTube, para as crianças assistirem. E acho que isso incentiva também o convívio social. Hoje em dia a gente tem um problema muito grande que é a falta de convívio social. As gerações que estão surgindo preferem cada vez mais ficarem ligadas nas próprias telas do que conversar com as outras. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para a formação das crianças. E aí a gente engloba todas as idades, né? Mas são crianças mais velhas e mais novas. Separa, crie 2 ambientes. Se tiver condições, pede para cada um levar, não sei, faz a hora do lanche durante o jogo, sabe? Eu acho que às vezes você consegue criar coisas sem ficar criando tempestade em copo d'água. Hoje todos os professores vão entrar numa escala, a gente vai reduzir 50% da jornada hoje. Não precisa de muita gente. Eu acho que teria que ser alguma coisa assim, mais bem pensada, do que simplesmente isso de, meu Deus, meu pai e minha mãe tem que trabalhar, não tem com quem ficar. Acho que se chega nesse nível, ou por exemplo, deixa como ponto facultativo, reduz a jornada dos funcionários da escola, e os pais que precisarem, vai ter uma dinâmica aqui, a gente vai mostrar o jogo, vai falar com as crianças, vai falar sobre a importância da história do futebol no Brasil, né, como que isso leva a nossa cultura lá pra fora também, não simplesmente o fato da bola, mas sim de agregar a história, que também contexto, é muito importante, né? No contexto estudantil das crianças. A Patrícia Costa até colocou aqui nos comentários: minha patroa não me liberou, tive que assistir na cozinha sozinha. É a realidade, eu diria, da grande maioria das pessoas.
É a realidade da grande maioria das pessoas, que trabalham, muitas vezes até tem a oportunidade de assistir o jogo, mas não foi liberado para ir para casa, ou porque o jogo era muito cedo, ou porque era plena segunda-feira. Então, assim, existem várias situações, não é 880. Eu entendo quem ficou chateado com a Sabina pelo que ela disse, mas eu entendo totalmente o ponto dela também. Sim. Eu sou pai, eu sei muito bem o que é. A criança mudou. Não vai ter aula. Magicamente não vai ter aula numa segunda-feira. Aí eu vou ter que me virar nos 30 para deixar minha filha em outro ambiente, para que eu possa trabalhar com uma pessoa que eu confie, num ambiente de segurança, porque tem muito psicopata, muito maníaco, fazendo um monte de merda com criança. Então, assim, gente, vamos também olhar pelo lado dos pais. Eu entendo que os professores sofrem muito, precisam de aumento. Acho que professores que ganhassem 50 mil por mês ainda era pouco. Ainda era pouco, né? Pela responsabilidade que tem, por tudo mais, pelo estresse que tem, mas enfim, no final das contas, eu acho que o pessoal tá assim, pegando demais, assim,